Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, nervo obturatório lá. Continuando nossa playlist aqui de membro inferior, parte da inervação. Então é o seguinte, nesse vídeo a gente vai estudar este carinha aqui, ó. O nervo obturatório. Pessoal, note aqui, ó. Nós estamos vendo aqui o plexo lombar. Lembre que o plexo lombar, ele é um emaranhado anastomótico de nervos, de raízes aqui, né? Sendo mais específico, L1, L2, L3, L4, e essa mistura, essa rede de nervos forma diversos nervinhos aqui, como o nervo femoral, né, o nervo cutâneo femoral lateral, entre outros lá. No vídeo de hoje a gente vai ver o nervo obturatório, este daqui. Note que esse nervinho aqui, ó, ele se direciona aqui para baixo, ó, do pubis. Então essa é uma característica que chama a nossa atenção. Já vou te mostrar uma imagem com músculo aqui, pessoas maior. Mas note aqui, ó, que o nervo obturatório, ele também é formado por L2, L3 e L4, similar ao nervo femoral. Ó, o nervo femoral aqui, ó, L2, L3, L4. O obturatório também é formado por isso aqui, L2, L3 e L4 lá. Então essas são as raízes que formam o nervo obturatório. E qual que é a característica do nervo obturatório aqui? O nervo obturatório, ele é responsável, a principal característica é fazer a inervação do compartimento medial da coxa. Essa é a informação que tem que vir na tua cabeça quando a gente falar de nervo obturatório. Essa é a única função dele? Não, nós já vamos ver umas funçõezinhas extras aí, beleza? Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos dar uma olhadinha no trajeto desse nervo aqui. Mas antes, só para a gente não confundir, questão clássica na hora da prova, note aqui, ó, na sua esquerda, né? Na nossa esquerda, melhor dizendo, né? O plexo lombar. E aqui na direita, o plexo sacral. Então, mais uma vez, chamando sua atenção, olha aqui, ó, no plexo lombar, quem que a gente encontra? O nervo obturatório, L2, L3, L4. Nervo femoral, ó, L2, L3, L4. Perceba que esses são nervinhos que se direcionam para a região anterior, medial da coxa aqui, o que é totalmente diferente, por exemplo, do nervo ciático. O nervo ciático, ele se direciona lá para a região posterior, região glútea, né, região posterior de coxa, assim como outros raminhos que saem aqui do plexo sacral. Por exemplo, o nervo glúteo superior, nervo glúteo, região glútea, região posterior aqui, ó, para você não confundir, questãozinha na hora da prova lá. Tá bom? Então uma revisão rapidinha só para a gente lembrar dessas características. Mas enfim, voltando aqui para o nervo obturatório. O trajeto inicial do nervo obturatório é mais ou menos esse aqui que eu fiz, ó, com a caneta vermelha. Então perceba que ele vai transitar aqui, ó, pelo sulco obturatório, sendo mais específico aqui pelo canal obturatório. Então só voltando na imagem aqui para a gente ver essa característica lá. Perceba aqui o nervo obturatório transitando aqui, ó, abaixo do, né, ramo aqui do pubis, ó, bem aqui onde eu estou passando o mouse, ó, lá atrás no sulco obturatório, né, que vai formar o canal obturatório lá, igual a gente está vendo aqui nessa imagem, que aqui praticamente está coberto, né. Mas enfim, o que vai acontecer depois com o nervo obturatório quando ele sair desse canal? Ele vai sofrer uma divisão, ou seja, o nervo obturatório, ele vai dar origem aqui, ó, um ramo anterior e um ramo posterior, tá? A gente já vai ver com mais detalhes a contribuição desses ramos. Mas qual que é a estrutura que marca essa divisão? Atenção para isso. É o músculo adutor curto, ou seja, o nervo obturatório, ele chega na coxa aqui e ele se bifurca em um ramo anterior e um ramo posterior. E essa bifurcação, ela é marcada, ela é separada pelo músculo adutor curto lá. Show? Qual que é a função do ramo anterior aqui do nervo obturatório? Né? Então, o ramo anterior ele vai transitar anteriormente ao músculo adutor curto e, ao mesmo tempo, né, posteriormente aos músculos pectíneo e adutor longo. E o ramo anterior ele é responsável pela inervação motora dos músculos aqui, ó, adutor curto, adutor longo e do grácio lá. E, além disso, também nós vamos encontrar aqui raminhos sensitivos para a inervação cutânea da região medial da coxa lá. Já vou te mostrar o dermátomo lá. Beleza? Já o ramo posterior
do nervo obturatório, ele transita posteriormente ao músculo adutor curto, igual a gente está vendo nessa imagem aqui, e ao mesmo tempo, uma questão de posicionamento anatômico, o ramo posterior transita anteriormente ao músculo adutor magno. Léo, não entendi. Fique tranquilo, já vou te mostrar isso. Né? Já fiz um desenho só para a gente comentar essas relações anatômicas. Fique tranquilo. Então, o ramo posterior, ele realiza a inervação motora dos músculos obturador externo, adutor curto e porção adutora do músculo adutor magno lá. Ou seja, pessoal, resumo aqui para a gente entender essas funções do nervo obturatório. O nervo obturatório ele vai realizar a inervação motora de todos os músculos do compartimento medial, exceto, atenção para isso, a porção extensora do músculo adutor magno e músculo pectíneo. Né? Lembre que o músculo pectíneo aqui, ele é um músculo de transição, certo? Deixa eu mudar a imagem aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Calma lá. Ó. O músculo pectíneo, lembra que é um músculo de transição do compartimento anterior para o compartimento medial? Então, inervação pelo nervo femoral. Do mesmo modo que a gente viu aqui, ó, que a porção extensora do músculo adutor magno, né, ela tem uma inervação diferente. Então, essas são as exceções lá. Beleza? Outro detalhezinho importante para a gente ressaltar aqui, deixa eu voltar nessa... Não, aqui dá para a gente ver, ó, o músculo obturador externo também é inervado pelo nervo obturatório, beleza? Então, detalhezinhos aí só pra gente lembrar. Só que o seguinte, pessoal, além disso, o nervo obturatório ele também contribui com a inervação cutânea da região medial da porção superior aqui da coxa. Para isso eu vou voltar aqui nessa outra imagem, só pra gente visualizar um pouquinho melhor aqui, ó. Então, perceba, ó, que a gente tá vendo a inervação pelo nervo obturatório aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Vista anterior, perceba a região medial, região lateral aqui. Ó o nervo cutâneo femoral lateral realizando a inervação aqui, ó, dessa região anterolateral da coxa. Aqui o nervo femoral através dos ramos cutâneos anteriores. Não confunda com o ramo terminal do nervo femoral, que é o nervo safeno. Ó, ele vem aqui para essas regiões mediais do joelho, perna e pé. Tá? Não confunda. Agora, olha que diferente o nervo obturatório. Ele fica mais nessa região medial e superior da coxa aqui, ó. Bem, onde a gente tá vendo aqui, ó, onde eu tô passando o mouse. E uma vista posterior, ó. Esse cotoquinho aqui. Tá bom? Essa é a parte de inervação cutânea do nervo obturatório. Eu queria só revisar um tópico aqui com vocês, ó. Que é essas relações anatômicas aqui do ramo anterior, do ramo posterior aqui. Então aqui a gente está vendo uma vista lateral, tá? Aqui é a região anterior e aqui é a região posterior lá. Aqui em amarelo representei o nervo obturatório, ele se dividindo em ramo anterior e ramo posterior. E essas bolinhas aqui que eu fiz, ó, são os músculos dessa região. Então só para a gente entender essa disposição. Perceba aqui, ó, o ramo anterior. Anterior a quê? Por que ele tem esse anterior no nome? Porque ele está localizado anteriormente a esse cara aqui. É esse cara que é a referência do nome de anterior e posterior. Tá? Esse aqui é o músculo adutor curto. Maravilha. Por isso que esses ramos têm nomenclatura anterior e posterior. Tá bom? É em relação ao músculo adutor curto. Show. Só que agora perceba aqui, ó, anteriormente ao ramo anterior aqui, ó, do nervo obturatório. Ó, quem são esses dois caras aqui? Ó? Questão da prova. Quem são esses dois carinhas aqui? Né? Aqui, por uma questão didática, eu representei duas bolinhas. Mas seriam, né, esses músculos teriam trajetos diferentes. Mas a grosso modo aqui, ó, músculo pectíneo e esse aqui o adutor longo lá. Beleza? Agora note aqui, ó, mudando totalmente posição anatômica. Aqui, ó, o ramo posterior. Ele mantém relação anatômica, ó, anterior com o adutor curto e mantém relação, né, posterior com que músculo? Quem que é esse cara aqui, ó? Questão da tua prova aqui, ó. Músculo adutor magno. Beleza? Lembre aqui, ó, dos três adutores aqui, ó. Adutor longo, adutor curto e o adutor magno lá. Se você ficou com dificuldade nesse parâmetro, veja o vídeo genérico de músculos da coxa, compartimento medial aqui na nossa playlist, só para dar aquela revisada, refrescada na memória. Esse é um assunto bem importante também, pensando principalmente em prova
prática lá. Show? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar teu parceiro. Lembrando, primeiro link aqui na descrição, meu livro Lições de Anatomia do Membro Inferior, com exercícios, diagnóstico por imagem e clínica lá. Grande abraço!